Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Lugar de Fala. Eu sou Sayo Castro. Sil Ribeiro. Nós estaremos com vocês toda segunda-feira, às 19 horas, com o nosso programa. Acreditamos que nossas experiências e conhecimentos poderão fazer a diferença na vida dos nossos ouvintes. Nós vamos trazer temas, dicas, séries que inspiram e convidados como a Viviane hoje, que possam colaborar com conteúdo para o nosso crescimento e aprendizado. Não é isso aí, Sayô? Que bacana, estamos recebendo essa sensacional convidada aqui hoje. Isso mesmo, estou muito feliz, né, Cida, a gente ter conseguido aí ter um horário na agenda aí da nossa convidada, a Viviane Ramos. Para nós, Vivi, né, gente? E que bacana, começando aí com essa convidada muito especial, o nosso mês de agosto, né? Essa segunda-feira aí abençoada, e que a semana seja aí de muita paz, muita saúde para todos nós aí, para os nossos ouvintes. Hoje sim, com essa convidada especial, Viviane Ramos. Ela é investigadora da Polícia Civil de Minas Gerais, palestrante com temas aí motivacionais e temas voltados aí para o público feminino. Ela é treinadora aí, professora de defesa pessoal feminina. Nossa, que currículo! E tem muito mais, hein? Ela vai falar um pouquinho para a gente. Seja bem-vinda, Vivi. Um prazer tê-la aqui com a gente, né, no nosso lugar de fala, trazendo aí conteúdo, muita informação. Vamos falar de um tema aí muito importante, tá? Então a gente está muito feliz pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, tá? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Sayo, Sil, obrigada. Imagina, a gente te agradece muito. Caros ouvintes, eu penso que vocês, quem está nos ouvindo, se quiser convidar outras pessoas para estar nos ouvindo, é um tema extremamente, gente, importante da gente estar ouvindo, ainda mais de uma pessoa, de uma especialista, de uma pessoa que é autoridade no assunto. Não é de todo dia que a gente escuta isso, escuta o verdadeiro, do lado que está diretamente ligado ao assunto que a gente vai tratar, porque a gente ouve pelas mídias, cada um fala como quer. Não, a gente está aqui com uma autoridade no assunto. Então, hoje a gente vai conversar com Viviane Ramos, que ela vai falar sobre violência doméstica e feminicídio. Que assunto, gente, que assunto. Mulheres, homens também, caros ouvintes aqui da Rádio Empreendedor Extraordinário e nossos seguidores. Isso é importantíssimo, é um tema muito bacana de estar ouvindo, é um tema que precisa da gente ouvir, para a gente entender e até, né, Viviane, poder estar ajudando, né? Mas antes de começar a falar sobre o tema, eu queria que você contasse para nós quem é Viviane Ramos. Olha que bacana. Vamos lá. Bem, gente, gostaria, né, novamente agradecer. Eu gosto muito de sempre estar falando a questão da gratidão. A gente deve agradecer muito a oportunidade de estar tendo acesso ao conhecimento, porque, infelizmente, muitas mulheres não têm essa oportunidade, né? Alguns países, as mulheres são totalmente privadas de acesso à informação e de acesso ao conhecimento. Então, é com gratidão, né, que a gente inicia aí. Eu fico muito grata de estar aí com vocês e poder compartilhar um pouquinho aí da minha experiência, tá? Bem, quem é Viviane Ramos? Primeiramente, sou mãe, mulher, né? Assim como todo mundo, como todas as mulheres, também cheia das responsabilidades que a gente tem, né? Eu sou esposa também. Atualmente sou estudante de psicanálise, estou fazendo psicanálise. Sou faixa marrom de jiu-jitsu, né? Treino há mais de 10 anos, né? Vai para quase 12 anos aí que eu estou treinando jiu-jitsu. Foi uma arte marcial que me ajudou muito
tanto no conhecimento, no autoconhecimento também, na autoconfiança e na questão de defesa pessoal para mulheres, né? Foi onde eu vi que realmente poderia ajudar de uma maneira mais fácil, que todas as mulheres pudessem ter acesso a essas técnicas. Sou investigadora, né? Sou policial, investigadora na Polícia Civil de Minas Gerais, formada em administração também, pós-graduada em gestão de segurança pública. Faço também palestras, workshops, né? Tudo voltado aí para o público feminino nessa questão aí de motivação, de dar força, de mostrar, né? Pensar fora da caixa. Uau! Olha, tem muito mais. Olha, tanto de coisa que a Vivi é, gente. Olha o tanto de qualidades aí de trabalho, só de ser mulher, mãe, esposa e muito mais. Parabéns, Vivi. A gente tá chamando a Viviane Ramos, essa mulher aí super qualificada, né? De Vivi, porque nós já nos conhecemos, né, de outros projetos, né, Vivi? E aí ela deu, né, essa liberdade aí para nós aqui, para a gente poder chamá-la assim. Então, é um tema, como a Sil pontuou, muito importante. E realmente, se a gente tem essa oportunidade, né, de poder falar, explicar para as pessoas com mais clareza, né, e ter convidados assim como você, profissional dentro, que tá, assim, que a gente às vezes vê pela televisão esses assuntos e às vezes não sabe a fundo realmente a importância que é a gente poder ter um espaço, poder conversar e poder explicar, né, essa questão da violência doméstica e do feminicídio. E para a gente começar, qual que é a origem desse termo feminicídio, Vivi? Bem, o termo feminicídio, ele foi realmente implementado, né? Ele foi tipificado a partir de 2015, ou seja, ele foi incluído no processo penal a partir de 2015. Mas ele se trata de um homicídio doloso contra a mulher, pelo fato de ser mulher. Ou seja, a pessoa assassinar alguém, ela matar alguém, né? Com vontade, né? Com o propósito de realmente matar aquela pessoa pelo fato de ser mulher. Né? Então, esse termo ele era usado, foi usado não com relação à legislação, primeiramente, né? Foi por volta de 1976, em Bruxelas, teve uma convenção ali de crimes contra as mulheres, né? Estava tendo uma convenção, e aí alguns profissionais que estavam ali chegaram nesse termo, e daí por diante ficou conhecido, né, como a lei do feminicídio. E em vários países, né, essa lei foi implementada, inclusive no Brasil. Então a gente pode considerar que o Brasil é um país evoluído no termo de legislação, em termos, né, de legislação que trata da segurança, da justiça aí com os crimes ocorridos para com as mulheres. Então o feminicídio ele vai se tratar de um assassinato, né, no qual a pessoa foi morta pelo fato de ser mulher, né, de acordo com o seu gênero ali. Tá bacana. Viviane, essa questão assim, pelo fato, a gente vai conversar isso mais ali na frente, vai ter mais perguntas sobre isso, mas você falando, isso aí fica assim, a gente como mulher fica pensando assim, meu Deus, a outra vai, uma outra mulher como eu, ela vai morrer só pelo fato dela ser mulher. Isso é muito forte, não é não, Viviane? Você que está o tempo inteiro lá, né? Você está vivendo, está vivenciando isso aí, é muito complexo, muito forte, não é? Isso aí, não... Um dos motivos, né, uma das situações que me levou a pensar em formas que pudessem ajudar as mulheres a se defender, foi exatamente essa questão. Logo que eu entrei na polícia, né, por volta de 2010, mais ou menos, eu trabalhava na delegacia de homicídios. E nessa época nem existia essa lei de feminicídio, né? Não existia essa tipificação, era o homicídio. E aí homicídio qualificados e tal. Então, eu pegava muitos casos, como eu ia no local do crime, né? Eu pegava muitos casos que as mulheres eram vítimas, né? E muitos casos as mulheres tinham sido mortas pelo fato de estarem grávidas e o cara não querer o filho, entendeu? Muitas situações próximas a isso. Então, por uma questão de traição, pela uma questão ali de briga, de violência doméstica mesmo, que acabou
culminando ali no assassinato. E quando a questão de estupro também, seguido de morte, né? Sempre a gente pegava essas situações de estupro seguido de morte. E isso mexia muito comigo, no sentido de olhar e falar assim, meu Deus, porque geralmente quando a gente pegava casos que eram homens, você estava ali, muitos e muitos casos eram arma de fogo, e a gente tem até algumas estatísticas que mostram isso também, os homens morrem muito por arma de fogo, né? E na questão da criminalidade, pelo tráfico. As mulheres não, elas tinham uma série de coisas, principalmente a questão ali da possessão, né? Alguns homens, né, os autores, eles entendiam que aquela mulher era uma posse dele, e ele poderia ali, ele tinha o direito ali de matar, de agredir, até matar, porque aquela mulher não fez conforme ele queria, não agiu conforme ele queria. E também algumas mulheres que eram mortas porque foram estupradas, né? E aí terminou ali. Então, isso mexia muito comigo. Eu falava, poxa, o cara que morreu por arma de fogo, ele em tese, ele já sabia ali mais ou menos o que estava acontecendo, né? O risco que ele estava correndo. A mulher não, alguns casos, a mulher, eu lembro muito, esse caso me marcou muito, que uma mulher, ela estava grávida, e ela combinou com o namorado dela ali para contar para ele que estava grávida, né? Aliás, ela já tinha contado, e ele foi e falou, não, vamos marcar de comemorar e tudo. E na realidade ele era tramando a morte dela e matou ela, grávida dele. Então a barriguinha já estava crescidinha. Então a mulher, ela foi assim totalmente entregue, né? Ela foi pega totalmente de surpresa, uma cilada absurda que ele montou para ela, né? Então isso mexia muito comigo, foi um dos motivos que me levou a pensar em formas que elas pudessem, né, se defender naquele momento ali. Porque é absurdo você pensar que tem uma pessoa que pode, né, pensar no assassinato, em como matar a mãe do filho dele. E isso, infelizmente, faz parte da vida de muitas mulheres, né? Infelizmente, é a realidade. Gente, nem imagina. Gente, olha que bacana essas informações que a Viviane está trazendo, e ela vai trazer muito mais coisa para a gente. Isso é importante, porque a gente vai saber, Viviane, de uma pessoa que tem o conhecimento, e além de ter o conhecimento, tem a vivência. Então, você vai poder entender. E um assunto que a gente precisa, principalmente nós mulheres, precisamos de estar atento a isso, porque, pelo que eu li, pelo que a gente vê, às vezes esse homem está tão próximo de você, né? A Exato. maioria das vezes ele está próximo de você. Então, vamos lá, me fala o que é a violência contra a mulher. O que é essa violência? Bem, violência é sempre violência, né? Então, assim, algumas pessoas até questionam, tá se tendo um segmento hoje que está questionando muito, né? Por que tem toda essa proteção com relação às mulheres, né? Sendo que os homens também sofrem violência. E quando a gente fala de violência doméstica, não é violência doméstica só contra a mulher. Violência doméstica, ela pode ser pode, né, acontecer ali contra qualquer pessoa, tanto a criança, o idoso, né, o homem também. Existem muitos homens que sofrem violência, né? Então, a violência, ela tem que ser tratada como violência. E o que eu posso entender como violência ali? Alguma coisa que me fere, uma ação ou omissão que me fere em algum sentido. Isso não só no sentido físico, Sil, porque às vezes as mulheres entendem que a violência é só física, né? Então, só na hora que o homem ali bate, que o homem agride, que deixa roxo, ou que estupra, ou que mata, só isso é violência. Não. A gente vai ter aí na Maria da Penha, na legislação, né, na Maria da Penha também, que classifica algumas formas de violência que talvez ninguém nem perceba, que é a violência moral, a violência psicológica, a violência patrimonial. Então, isso tudo são formas de violência também. São formas que vai causar dano àquela pessoa, independente de ser mulher ou não, que vai causar dano àquela pessoa. Então, isso é a violência. Não só a violência física, mas essas outras formas também. Nossa, ouvir falar da violência é exatamente isso, Vivi. Porque não é só a física, né? Até a gente, às vezes, no meio, assim, entre mulheres com mulheres, às vezes sofre esse tipo de coisas psicológicas, entendeu?
né? A gente tem muita coisa que foi plantada lá atrás, vem coisas de culturais em relação à mulher, que nós, até em grupos de mulheres, assim, a gente sofre violência psicológica, né? E a mídia também faz, às vezes, uma violência psicológica, então é muito maior do que simplesmente, né, a física. E assim, Vivi, por que você acha assim que essa violência ela acontece principalmente para as mulheres? Bem, inclusive, eu estou até estudando psicanálise justamente para tentar entender um pouquinho disso. Porque são casos, né? A gente vê os casos e você fala, meu Deus, como que isso pode acontecer? A gente vê muito, você está falando essa questão de cultura, e eu acredito muito que a cultura pesa muito nessa questão de como a violência acontece, né? Eu acredito que pesa muito, porque às vezes a mulher até pensa em sair daquela situação, ela sente que realmente está sendo humilhada, agredida, né? Pressionada, mas pelo fato de ouvir as pessoas do lado falar que é assim mesmo, que ela que gosta, né? Que mulher, por que ela não sai daquele casamento? Por que ela não sai daquilo? Se ela continua com o cara é porque ela gosta de apanhar. Por ouvir isso, a mulher às vezes continua, vai se isolando cada vez mais no relacionamento e isso vai só piorando a situação dela, porque o agressor fica mais à vontade para poder continuar ali com os atos dele. Né? Então, são vários fatores que a gente pode considerar motivos pelo qual a violência acontece. Não tem como a gente falar apenas uma situação. Fato é, a violência, quando há um excesso de poder, a pessoa quer usar, ela tem poder sobre determinada situação e ela se acha no direito, né, de usar aquele poder dela ali. Tem esse descontrole. A violência sempre acontece porque há um descontrole, de qualquer parte que seja, certo? Mas a gente pensa, às vezes, que acontece a violência somente com mulheres que estão dependentes financeiramente do parceiro, né? Ou algumas mulheres que são dependentes de alguma forma do parceiro, e não. Eu vejo muitas mulheres que têm um poder aquisitivo alto, inclusive, que ainda assim continuam presas, continuam vinculadas naquela situação de violência. A gente vê na mídia aí, né, várias e várias situações. Recentemente, a gente teve um caso de uma juíza que foi assassinada na frente dos filhos, né? E por questão de estar vivendo muita violência doméstica. A gente teve também a esposa de um DJ esses dias também, né, que combinou os vídeos dela na mídia. E as pessoas às vezes ficam chocadas com aquilo ali, porque quando coloca violência, você imagina que a pessoa é pobre, que a pessoa está sempre numa situação vulnerável, não vulnerável financeiramente. Então, uma questão que eu percebo, né, que a gente pode perceber isso também nos estudos, é que a vítima de violência doméstica, ela tem uma certa dependência psicológica e afetiva, né, uma dependência emocional com aquele agressor. Isso é o mais difícil da gente quebrar. Isso é o mais difícil. Então, às vezes, ela entendeu, vamos supor, tem várias situações, mas vamos supor, às vezes, ela ouviu que se casou foi porque quis, né? E o casamento ela tem que levar até o final. Então, ela escuta de várias pessoas, da família, da igreja, da escola, dos vizinhos, ela escuta esse tipo de coisa. E mesmo vivendo a violência, ela fica com tudo aquilo. Nossa, eu tenho que aceitar, eu tenho que aceitar, eu tenho que aceitar. Então, é muito complexo a gente virar e falar assim, simplesmente sai daquela situação. Não é fácil. A mulher precisa de acolhimento, a vítima precisa de acolhimento, o autor precisa de tratamento e de justiça, ele tem que responder pelos atos dele, mas principalmente a mulher ela precisa ser acolhida para ela ter forças para conseguir sair daquela situação de violência. Nossa, você falou tudo. Nossa, Viviane, eu fico pensando assim, uma mulher que ela decide, ela resolveu que vai sair de casa, ela está sofrendo essa violência, e ela resolve sair de casa. E às vezes, eu trabalhei muito tempo com mulheres
dando consultoria na questão do empreendedorismo, mas eu percebia isso, elas acabavam contando a história delas e tudo. E aí, é justo o que você falou, o que acontece às vezes não são só de poder aquisitivo menor, às vezes tem até poder aquisitivo maior também. Mas às vezes elas decidem sair da residência. E aí elas não saem, por quê? Porque elas têm medo de perder a questão da guarda dos filhos, tá? Ela tem medo de perder pensão, ela tem medo da divisão do patrimônio. Isso é verdade? Acontece isso mesmo? Ou existe na lei? Eu não consegui ler a lei Maria da Penha, eu não consegui ler ela toda. Eu consegui assistir um pouco daquela minissérie da Elisa Matsunaga, até para poder ter querer buscar mais informação, para conversar um pouco mais com você, para entender um pouco mais. Mas me fala um pouquinho sobre isso. Acontece isso mesmo? Quando ela resolve, às vezes muitas falavam comigo, eu não deixo porque eu vou perder a guarda dos meus filhos, eu vou perder a divisão do patrimônio, eu não vou ter pensão para poder sustentar. E aí, isso é verídico? Isso acontece? Não. Inclusive, Sil, os agressores, né, muitas vezes eles usam isso, essa desinformação da mulher, para prendê-la psicologicamente ali, para ficar aquela tortura psicológica, né? Então, se você sair de casa, você vai perder os filhos, essa casa é minha, foi eu que construí, você não tem direito nenhum, se você sair daqui, você vai morar na rua. Isso mexe muito com a vítima, que ela já está ali abalada emocionalmente, já está abalada psicologicamente, fisicamente, muitas vezes ela se encontra sozinha, isolada da família, e ela às vezes não tem nem como ter acesso à informação, né? Eu costumo muito falar com minhas alunas, nas palestras também, que elas não podem negligenciar a violência que elas estão vivendo. Porque às vezes elas ficam tão perdidas nesses questionamentos legais que elas acabam negligenciando o risco de vida que elas estão passando. Então, às vezes fica assim, eu vou perder minha casa, eu vou perder minha casa. E ela negligencia que ela pode morrer. E se ela morrer, a casa vai ficar. Quem vai cuidar dos filhos? Então, é importante que a mulher não negligencie a situação de violência que ela vive. Eu costumo falar muito com elas o seguinte: se a pessoa te ameaçou de morte, se a pessoa virou para você e falou, eu vou te matar, é uma questão de tempo e oportunidade. Acredite, ela vai te matar. Tenha isso em mente. Não adianta você ficar com disputa, quem vai levar o quê, não adianta. Isso daí, a mulher ela tem todo o amparo. A partir do momento que ela entra em contato, né, com a rede especializada de atendimento, ela tem toda a assessoria que ela precisa ali, uma assessoria psicológica, assessoria jurídica, que vai encaminhá-la da melhor maneira possível. Então, outra questão que eu falo muito também, inclusive eu deixo no meu Instagram algumas dicas, né? Várias dicas, inclusive, para as mulheres que sofrem violência doméstica, não tratar desses temas, que são temas, eu chamo de temas gatilho, com os agressores, com o autor. Não trate com ele sozinha questão de divórcio, não trate sozinha questão de divisão de bens, não trate sozinha com ele questão de guarda de filhos, nem de traição, que são temas gatilho. Geralmente, você entra ali no local, né, no assunto que deixa o agressor inseguro. E a reação dele, a gente não sabe qual que vai ser. Então, se a mulher precisar tratar esses temas, o que ela tem que fazer? Buscar uma ajuda profissional, porque não tem como eu falar com você assim, não, a mulher sofreu violência, ela vai ter 100% da casa. Não existe isso. Cada caso é um caso. Tem que ser estudado com profissionais, entendeu? Pelo fato dela sair da situação de violência em si, vamos supor, a mulher está sofrendo uma agressão. Ela abandonou a casa ali para poder sobreviver. Teve que deixar os filhos, o cara está correndo atrás dela para matar. Ela teve que sair correndo. Vai buscar uma ajuda, vai ficar na casa de alguém para poder... Isso aí não faz ela perder direito nenhum.
os direitos são delas e são inalienáveis. E a partir do momento que ela busca ajuda da rede autorizada, né, ela vai ter ali todo o amparo e a orientação profissional para poder conseguir as informações necessárias e o processo necessário com relação à guarda, divisão de bens e tudo mais, tá? Então, não existe isso de perder direito, não. Direito é direito. E nós vamos querer saber mais no segundo bloco, a gente vai fechar esse agora, porque está chegando um monte de perguntas dos ouvintes aqui, em relação, para você dar continuidade em relação a essa pergunta que a Sil fez mesmo, sobre essa questão do quais são os direitos que eu vou perder, porque você está esclarecendo muita coisa aqui e está pipocando de perguntas, tá? Nós vamos finalizar esse bloco. No próximo, gente, fiquem aí atentos, fiquem ligados, que a Vivi vai responder várias perguntas dos ouvintes, tá? Aguardem. De volta aqui no Lugar de Fala, e hoje a gente está conversando sobre violência doméstica e feminicídio com a Viviane Ramos. Então, no segundo bloco, Viviane, chegou uma pergunta aqui que o ouvinte quer saber como denunciar a violência cometida contra uma mulher. Bem, Sil, hoje, graças a Deus, a gente tem várias ferramentas que as pessoas podem utilizar para poder denunciar. Então, o que eu mais gosto de indicar, né, que eu acho que é mais fácil, é discar 180. Por quê? No 180, como já é um telefone específico, um número de telefone específico sobre esse tema de violência doméstica, né, a pessoa vai ter ali toda a instrução de como ela pode ajudar também, tá? Tanto a vítima quanto alguém que estiver denunciando. Fora isso, a pessoa pode ligar também no 197, que é o telefone da Polícia Civil, pode ligar no 190, que é o telefone da Polícia Militar, tá? Mas hoje a gente tem, inclusive, no Google, né, tem várias ferramentas de denúncia. Então, se a pessoa simplesmente discar lá no Google, né, como denunciar a violência contra a mulher, ela vai ter lá algumas ferramentas, se não me engano, o Isabot, você vai entrar nele lá, e vai ter também como você acionar ali os órgãos de segurança mais próximos de você para denunciar aquela violência. Então, hoje tem uma ferramenta muito acessível. O telefone, né, as redes sociais aí, são as ferramentas muito acessíveis para qualquer pessoa que queira denunciar. Ótimo. Vivi, chegou uma outra pergunta aqui, porque às vezes a gente fala aí feminicídio, homicídio, e as pessoas falam, né? Por que criaram esses dois termos, né? Então, qualquer assassinato de mulher é feminicídio? Não, Sayô, na realidade tem toda uma linha de investigação, tem todo um levantamento que tem que ser feito para saber se vai se encaixar no feminicídio. Então, não é porque, vamos supor, a mulher, decorrente do tráfico de droga, a mulher levou ali um tiro, morreu. Não vai ser um feminicídio, porque aquilo ali poderia acontecer também com um homem, né? Mas vamos supor que aquela mulher, ela foi estuprada, né? Foi ali violentada, foi estuprada, e logo depois daquilo ali ela tinha um vínculo com aquela pessoa, e depois daquilo ali ainda aconteceu, ainda foi morta ainda, né? Pode ser, de acordo com as investigações que vão ser feitas, pode ser que seja um feminicídio. Então, é somente depois de todo esse levantamento é que tem como saber se realmente vai ser um feminicídio ou um homicídio qualificado ali, ok? Olha só, gente, isso é o que está acontecendo aqui, Viviane, é uma aula de criminalística, sensacional. Eu não sabia isso aí que você acabou de falar, eu não sabia. Que precisa de ter uma investigação para poder ver se é um feminicídio. Eu achava que era tudo o que acontecia, se ela morreu é pelo fato de ser mulher. Isso aí é show, gente. A gente precisa dessas informações, pessoal. É muito importante isso. Viviane, me fala uma coisa. Existe um perfil da vítima? Quem é a vítima? Da agressão doméstica e do feminicídio. Quem é esse perfil? Não existe um perfil, não tem como eu falar que a mulher negra apenas é vítima, a mulher branca apenas é vítima, né? Não existe um perfil. O que a gente pode considerar é o seguinte, a negligência.
A pessoa, ela vai se tornar uma vítima em potencial a partir do momento que ela negligencia a situação de violência dela. Então, se a mulher percebe que está vivendo ali uma situação de violência e ela não busca formas de denunciar, de sair, de se fortalecer e sair daquela situação, a chance dela se tornar vítima é muito grande, independente de classe social, independente de crença, de cor, idade, ela pode ali se tornar vítima. Então, a vítima vai ser quem negligencia mais ali a violência que pode estar vivendo. Ótimo, muito bem colocado aí. E Vivi, como que você está enxergando, assim, enxerga esse aumento da violência doméstica e os índices de feminicídio, principalmente durante da pandemia? Porque a gente viu o tanto que foi divulgado nas redes sociais e realmente tem referências desse aumento. Como que você viu e enxerga, né? Porque ainda não acabou a pandemia. As pessoas ainda estão em casa, a vida mudou, mas como que você enxerga nesse período que teve a pandemia? Bem, se a questão do isolamento social, né, saiu, ela fez com que modificasse os hábitos, a rotina ali das famílias como um todo, né? E isso trouxe uma proximidade, acabou trazendo a vítima para mais próxima ainda do seu agressor. E alguns agressores ainda têm, né, muitas informações que muitos agressores ainda perderam seu poder aquisitivo, né, por estar aí, não estão conseguindo fazer o seu trabalho normalmente, e isso acaba gerando uma tensão muito maior. E isso acaba, consequentemente, levando, né, a esse aumento aí dos índices, né, de violência dentro do lar aí que a gente tem visto. Então, esse aumento de tensão, né, gerado pelo isolamento social, certamente foi consequente e teve essa consequência no aumento da violência, né? A gente trouxe aqui, eu até consegui pegar aqui algumas informações do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? Que a gente teve aí uma mulher vítima de feminicídio a cada 7 horas no Brasil, né? No ano aí de 2020. Então, uma mulher morta a cada 7 horas. Isso é muito triste, a gente realmente tem que chamar a nossa atenção para o que deve ser feito para poder evitar esse tipo de crime aí, certo? Nossa, a Vivi trazendo esse dado aí da quantidade de mortes de mulheres por dia, né, por hora, né? Gente, assim, eu vou ser bem sincera, eu escuto essas notícias, eu vejo essas informações na televisão, eu tento imaginar essa situação e eu não consigo. Eu não consigo enxergar isso assim, sabe? Mas é muito triste esses dados, assim, sabe? Se você falando, a gente sabe, porque a gente viver numa sociedade assim, né? É muito triste. Tem um lado bom nessa, eu vou, né, aproveitar aqui, porque senão a gente fica colocando só coisas ruins, mas tem um dado que me chamou muita atenção também, que a gente fica um pouquinho aliviada, porque acho que essa cultura da violência está começando a ser quebrada, porque a gente teve um aumento nos números de denúncia, teve um aumento até considerável, de 16% no número de denúncias de casos de violência doméstica, né? Então, isso é muito bacana, porque a gente vê o quê? Uma sociedade se empenhando para que a gente possa diminuir esses índices aí, né? Então, isso é muito legal de se ver. Isso que eu ia falar, que eu li sobre isso, que aumentou o número de denúncias. O que está acontecendo? Parece que a gente está começando a entender que nós somos negligentes, né, Vivi? É muito aquilo assim, em briga de marido e mulher, não mete a colher, mete sim, mete para evitar uma situação dessa. Se muitos desses casos a gente tivesse metido a colher, a mulher não teria morrido, o homem não estaria preso e o filho não estaria aí abandonado. Então, a gente precisa parar de negligenciar, sim. Tem que denunciar, seja a denúncia, ela não precisa de você dar nome, ou você chega lá, chama um policial, sei lá, faça alguma coisa, mas não fique acomodado, porque acomoda pode ser a próxima vítima. Ô, Sil, e eu ouvi essa expressão pela primeira vez quando eu divulguei um workshop da Viviane Ramos, em briga de marido e mulher, mete a colher. Eu achei fantástico. Foi a primeira vez que eu vi, foi ano passado, né? Foi, Vivi? Que Isso, eu foi vi
esse workshop que você deu, e exatamente com essa frase, e eu também concordo com ela. Minha mãe falava muito isso, mete sim, mete a colher sim, porque depois o remorso é pior, é muito pior. Mas vamos lá, Viviane, me conta uma coisa, afinal de contas, por que que essas mulheres estão morrendo? Então, se a gente for considerar, né, vários estudos, vários casos, né, estudos de violência, cenários de violência, são várias possibilidades, né? Mas, empiricamente, né, o que eu vivo de experiência que eu posso te falar, Sil, que as mulheres morrem, na maioria das vezes, por negligenciar a situação de violência que elas vivem. A gente vê, principalmente na questão do relacionamento abusivo, né? Violência doméstica, no relacionamento abusivo, algumas dicas ali de que o cara não vai ser muito bacana naquele relacionamento. Mas às vezes a mulher está tão emocionada ali de estar com alguém que ela pensou, o cara que faz tudo para ela, aquele príncipe encantado, vivendo aquele conto de fada, que ela fala, não, mas é só isso, foi só um xingo. Ah, não, foi só um isolamento. Ah, não, ele foi só um apertão no braço, né? Então ele só pegou meu telefone e jogou na parede, mas a culpa foi minha. A mulher começa a negligenciar essas situações, essas dicas de que o cara não é um cara bacana. E quando ela vê, já está muito mais complicado ela sair daquela situação. Acaba culminando aí no feminicídio, no caso, né? No homicídio, no feminicídio. Então, realmente, a negligência, eu posso te falar por experiência, que eu acredito que seja um dos fatores que mais leva as mulheres a morrer. Outra situação, Sil, que eu quero aproveitar para poder falar, né? Inclusive, no meu Instagram, eu deixo lá essa dica também, para as mulheres, principalmente quando já estiver afastada, né? A gente tem aí na Maria da Penha, na Lei Maria da Penha, a gente tem alguns estudos do ciclo da violência, né? Então, a gente tem aqui aquela fase de tensão, que é justamente onde começa essas pequenas violências, a violência psicológica, né? A violência moral. Depois, a gente tem a violência em si, né? Que é o xingamento, que é a agressão física, que é o clímax ali daquela violência. E aí a mulher, nesse momento, ela costuma se afastar. Ela sai daquele ambiente, ela busca ajuda. E passa um período, né, por vários fatores, que não cabe a gente julgar, ela acaba aceitando novamente aquele cara para próximo de si. E muitas vezes o cara vem para próximo da vítima, não com a intenção de melhorar, porque se não tiver o tratamento, o cara não vai melhorar, se não tiver o julgamento ali, o cara não vai melhorar. Ele volta para próximo da vítima e na primeira oportunidade ali, ele volta na violência, às vezes de uma maneira muito mais feroz, de uma maneira muito mais violenta e aí até mesmo de uma maneira fatal. Então, mulheres, que, né, todo mundo estiver ouvindo a gente aí, se você está longe, se você conseguiu sair do ambiente de violência, não baixe a guarda. Isso eu falo até no meu Instagram, no Homo Protect. Não baixe a guarda. Não aceita, né, aquela desculpinha, eu quero só ver meus filhos. Não vem só aqui para a gente poder conversar sobre a venda da casa ou sobre a pensão. Não aceite ir conversar sozinha com o cara. Não fique isolada, porque a chance dele estar armando uma cilada ali para poder te atacar é muito grande. Então, não baixe a guarda, não volte para esse ciclo de violência aí, então. Uau, ótimo, excelente informação. Porque às vezes a gente precisa de ouvir isso, né, Vivi? Porque às vezes a gente acha, para a questão, igual a gente falou, cultural, ou a pressão das pessoas, dos familiares, dos amigos. Não, dá uma chance, a chance. Tudo bem, gente, eu acho assim, chance a gente tem que dar, sim, para várias pessoas, para várias situações. Mas antes de você dar esse passo para dar a chance, avalia antes tudo o que você já passou, todos os sinais antes de dar a segunda chance, vamos colocar assim. Muito obrigada mesmo, legal, demais. Um profissional, o que eu sempre gosto de falar é isso, gente, procura quem é a autoridade. Vai lá no Instagram da Vivi, lê o que está escrito no Instagram dela, liga para ela, manda mensagem, pede ajuda, gente, vamos nos ajudar, por favor, ouvintes. A gente está aí com
autoridade no assunto, então vamos lá, vamos. Isso aí é. Depois a Vivi vai deixar as redes sociais dela, porque, pessoal, assim, a gente essa entrevista vai estar tá passando hoje, mas ela vai estar também nos nossos canais, que depois eu vou dar para vocês aí quais são as redes, para vocês verem, reverem, compartilhar essa entrevista para outras mulheres, para as outras pessoas que estão precisando. Ouvintes, estamos de volta aqui, batendo esse papo para lá de importante, né, gente? Um papo bastante sério que a gente conversou aqui hoje com a Viviane Ramos. A gente conversou sobre violência doméstica e feminicídio. Aprendemos muita coisa. Eu espero que vocês também, ouvintes. E agora, para o terceiro bloco, né? É uma pena que já estamos terminando, né? Não saiu, porque está muito bacana. Como eu disse, é um MBA sobre criminalismo. Criminalístico? Criminalística. É isso aí. Bora lá, Viviane. Agora a gente vai fazer um jogo rápido, a gente chama de jogo rápido. A gente te faz uma pergunta, você responde o que vier na sua cabeça, ok? Se quiser pontuar, muito bem. Se não quiser, é só falar o que veio e pronto. E eu começo sempre assim, eu gosto de começar, porque eu gosto de deixar a pessoa numa saia justa. No momento, está meio difícil deixar a saia justa. Mas vamos lá, Viviane. O Brasil é o quinto país do mundo onde mais se mata mulheres. Sim, infelizmente. Defesa pessoal feminina. Eu acredito que a única forma que a mulher realmente tem para poder conseguir sobreviver numa situação de violência. Agressor. Deve ser julgado e tratado. Família. Família é nosso bem mais precioso. E família depende de toda a sociedade para que ela dê certo. Acima de tudo, mulher. Bem, acima de tudo, ser humano, que deve ser respeitado, né? Independente de ser homem ou mulher, o respeito, eu acredito que tem que ser para todos os seres humanos. Agosto lilás. Agosto lilás, uma forma de conscientizar, né? Eu acredito que a gente só vai conseguir diminuir os índices conscientizando, dando acesso à informação. Então, é falando a respeito mesmo, né? Já estamos chegando aí nesse agosto lilás. Isso mesmo. Não, começamos, o bacana foi isso. Nós começamos aí o nosso agosto lilás. Exato. Falando desse tema aí, que foi tão importante, né? Com a nossa profissional aí, essa policial civil aí, a Viviane Ramos. Pena que tá chegando ao final, né, Vivi? Mas, ó, você já vai estar convidada para uma próxima entrevista, um outro tema para a gente poder abordar aí outras questões, né, desse mundo aí, realmente, da questão do feminicídio, violência, de todo esse trabalho maravilhoso, motivacional que você faz aí para essas mulheres, né, para esse mundo feminino. Mas agora eu quero, assim, primeiro te agradecer pelo carinho, pela confiança de estar aqui com a gente, pela disponibilidade e também a gente queria que você deixasse aí as suas redes sociais, falasse um pouquinho aí, que eu sei que agora, nesse dia 7 agora de agosto, vai ter um curso muito bacana, né? Aí você fala assim, ainda tem aí vagas para as pessoas que quiserem, tiverem interesse, né? E as suas redes sociais, como que são seus cursos, como está sendo feito o seu trabalho hoje. Sim, a gente vai ter no dia 7 de agosto agora, né? No Áquila Clube de Tiro, no bairro Buritis, em Belo Horizonte. A gente vai ter um curso especial e exclusivo para mulheres. Então, vai ser a parte da manhã toda voltada com técnicas de defesa pessoal exclusiva para mulheres. Então, vou mostrar as técnicas, né, de prevenção, saída de agarramento, saída de estupro, por exemplo, como que você, né, Deus livre guarde, mas você se vê numa situação dessa, como que você pode fazer. E na parte da tarde, a gente vai ter um curso de tiro,
com Leandro Boaventura, né, que é instrutor de tiro no Águila, já foi um esportista aí na área, e uma pessoa sensacional, com muita calma, muita paciência, para ensinar para todas as mulheres que queiram aí, têm vontade de atirar, que queiram perder o medo, que tem muita gente que nunca viu a arma e tal, mas tem um medo muito grande, é muito importante, né, ter esse acesso para perder esse medo. Então, convido aí todo mundo para participar com a gente nesse curso, tá? Além desse curso presencial que a gente vai fazer, eu também tenho o curso online, que chama Woman Protect. Então, são várias dicas de defesa pessoal, várias técnicas para a pessoa assistir e estar fazendo em casa também. Ele está disponível, né, nos sites. Tem o site www.vivianeramos.com. Lá a pessoa tem várias informações também. E o Instagram, né, o Woman Protect, @WomanProtectCurso, que eu deixo lá sempre dicas e falo sobre a respeito dos casos também, que sempre ocorre aí, a gente vai discutindo a respeito, tá? Fica aí o acesso aí para todo mundo. Se tiver qualquer dúvida, pode chamar a gente lá, que eu estou à disposição. Uau, fiquei super curiosa com esse curso. Acho que eu vou lá visitar, eu vou participar desse curso. Vamos ver, né, Silvia? Isso mesmo. Viviane, eu queria aproveitar e te agradecer muito, tá? A sua disponibilidade de estar aqui, estar conversando com a gente, estar nos informando, passando esse conhecimento não só para mim, para a Sayô, mas também para os nossos ouvintes e para os nossos seguidores. E também queria aproveitar e agradecer os nossos apoiadores, os nossos parceiros. E se alguém quiser nos apoiar, ser nosso parceiro, entre em contato com a gente. A Sayô vai passar aí as nossas redes sociais, a nossa canal no YouTube, para poder conversar e até também, né, Sayô, para sugerir algum tema que seja relevante para as pessoas, para os ouvintes, para os seguidores, ok? Exatamente, gente. Essa entrevista, né, tá passando hoje aqui, mas ela também vai estar no nosso canal do YouTube, que é o Lugar de Fala com Sayô e Sil, tá? E também no nosso Instagram, lugardefala.sentaquifala. E é como a Sil pontuou, a gente está aí aberta a dicas, sugestões, a gente está recebendo vários. Esse tema, por exemplo, com a Vivi, foi pedido de alguns seguidores, tá? Os nossos ouvintes acharam bem bacana, a gente gostou muito desse tema e a gente foi procurar essa especialista aí, essa profissional para vir falar com a gente. Muito obrigada, Vivi. Então a gente está à disposição também, se você precisar de alguma coisa, o Lugar de Fala está aqui, sempre à disposição de vocês. E muito obrigada a todos os ouvintes, foi muito bacana, uma ótima semana para vocês. Isso mesmo, pessoal. Eu agradeço muito, tá? Segunda-feira que vem a gente vai estar de volta aqui na Rádio Empreendedor Extraordinário, no nosso programa Lugar de Fala. Vivi, um beijo grande. Beijo, Vivi. Tchau, gente. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.